fala sobre o tumulto que está lá fora. Peraí, cara. Fale. Concentrado? Tô gravando aqui os bastidores. Senhores, agora Tudo tranquilo aí? Show de bola. Por favor, acompanhe-me. Então, os senhores estiverem comigo, Concentrado. então, Apavorado. Dois. Treinando. Peguei um vídeo ano passado. Um homem perigoso. Mas perigoso de onde? Ele só queria cumprir sua promessa. Gravando os bastidores. 1, 2, teste. 1, 2, 3, testando. Som. 1, 2. Um, dois, teste, som. 1, 2, 3. As bolsas, material, se quiser deixar aqui, ninguém mexe. Dinheiro, vocês vão me dizer. Tá saindo legal. Não, a gente gravou a fala secreta de então. Estamos esquecendo daqui. É a família inteira dele também. Desde a família inteira, só que eles estão separados. Exato. O estudo simulado literário do Centro Universitário Internacional Uninter. Gostaria de lembrá-los que essa atividade é um exercício de argumentação voltado para a formação integral do operador de direito, ainda no primeiro período. Portanto, não se deve levar em consideração as possíveis falhas em relação à parte jurídica formal. Todos em pé, para a entrada da excelentíssima senhora juíza de direito, doutora Veridiana Forteschi. Boa noite. Podem sentar. Declaro instalada a 8ª sessão do Júri Simulado Literário do Grupo Educacional Uninter, no ano de 2015, da comarca de Curitiba. Peço a todos que desliguem os celulares. Proceda-se à chamada dos senhores jurados. Camille Salgado, Maria Aparecida Batista, Ana Aires, Paulo Fernandes, Jaqueline Lopes, Flávia Martins, Beatriz Rigon. Senhores jurados, devo adverti-los que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os jurados que tiverem parentes com a juíza, com os promotores, com os advogados, com a ré e com a vítima. Os jurados que serviram em julgamento anterior no mesmo processo estão impedidos de servir. Ainda advirto aos jurados que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e de multa de 1 a 10 salários mínimos. Aqueles que, porventura, encontram-se nessas situações,
queiram imediatamente levantar-se e sair. Assim, está formado o conselho de sentença. Farei a exortação legal e a chamada, cada um dos senhores deverá responder, assim prometo. Senhores jurados, de pé. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e com os ditames da justiça. Podem sentar. Será submetido a julgamento o processo 2015/001, que a Justiça Pública move em face de João César Benito e Rosa Maria de Oliveira. Peço, por favor, a apresentação dos réus. Os senhores sabem por que aqui estão? Senhora, qual o seu nome? Rosa Maria de Oliveira. Senhor, o seu nome? Senhora, a sua idade? 26 anos. Senhor? 35. Os senhores sabem do que estão sendo acusados? Sim. Os senhores se declaram culpados ou inocentes? Os senhores têm advogado devidamente constituído? Passo agora a palavra ao doutor promotor de justiça. Informo que Vossa Excelência terá 40 minutos para apresentar suas explanações. Então, respeitoso júri, senhoras e senhores presentes, estamos aqui não para mais um compromisso de justiça, mas sim para fazer justiça. Trago a vocês o caso de José Cláudio de Oliveira, ou Zé do Burro, como que era conhecido, um rapaz modesto, de 30 anos, simples, que caminhou 7 léguas para carregar uma cruz tão pesada quanto a de Cristo, para pagar uma promessa. A Santa Bárbara, que por uma graça que ela o concedeu. A graça essa que foi a cura do seu animalzinho de estimação. Quem aqui dentre os senhores não tem um cachorrinho ou um gatinho em casa que tanto ama? Pois assim foi o Zé do Burro. Vendo ali o seu animalzinho sofrendo, pediu a Santa Bárbara a cura, e assim ela o concedeu. Ele, então, decidiu pagar a promessa, primeiramente, doando parte das terras. Como os senhores podem acompanhar nos autos, por favor? O extrato de doação de terras, onde diz claramente que ele doou para parte dos lavradores menos favorecidos. Afinal de contas, ele era possuinte de bastante terras. Como podem acompanhar? Seguiram? E logo após, ele decidiu então fazer essa jornada. Rosa, que era sua esposa, o acompanhou e assim o traiu juntamente com Bonitão. E os dois friamente calcularam o assassinato. E sendo assim, o Zé do Burro não conseguiu cumprir a sua promessa. Os dois acabaram impedindo por motivo fútil, apenas por causa do seu dinheiro. Rosa sempre foi insatisfeita com o Zé do Burro. E sendo assim, tanto que ela se casou com ele em comunhão de bens, justamente porque ele era o melhor partido da cidade. Também consta, como os senhores podem ver, a certidão de casamento. E ela diz claramente nos autos, como meus colegas provaram a seguir, que ela casou unicamente por ele ser um excelente partido. Então, respeitoso júri, Vossa Excelência, estamos aqui apenas para fazer justiça a este pobre homem,
que morreu na mão desses dois crápulas. E a seguir, os meus colegas irão mostrar os fatos, juntamente com as provas, de forma contundente e verdadeira. Nós aqui não podemos permitir que este crime permaneça impune. Vamos mostrar a todos que nós, hoje, faremos justiça a esse cidadão de bem, simples e idôneo que era o Zé do Burro. Passo a palavra para a doutora Débora. Vossa Excelência, prezados jurados, senhoras e senhores, boa noite. José Cláudio de Oliveira. Quem foi esse homem? O que ele queria? Por que está morto? Senhores, essas são as perguntas que vão perdurar durante todo o julgamento. E estou certa que os senhores encontrarão as respostas corretas. Devo eu apresentar-lhes quem foi o homem do qual hoje os senhores farão justiça. Zé do Burro, assim como ele era conhecido, foi inocentemente envolvido num conflito sem tréguas, cuja exigência foi a sua própria vida. Ninguém melhor para nos dizer do que Rosa, sua esposa, que no momento derradeiro o abandonou. Zé, mesmo que traído pela esposa, resistiu, com honra, sem trair os seus princípios morais. Nos mostrou o trajeto de um herói. Zé só queria cumprir a sua promessa, honrar a sua palavra. E aos pés da escadaria da igreja de Santa Bárbara, invocada como protetora das tempestades, raios e trovões, Zé acreditou que estava a um passo de colocar a cruz dentro da igreja. Terminar a sua promessa. Ledo engano. Diversas vezes impedido, questionado, acusado de heresia, incompreendido, ainda nos diz: eu também estou querendo entender com o Senhor e com todo mundo, mas acho que ninguém me entende. Vejam, senhores, Zé, na sua profunda inocência, fez sua promessa a Iansã, orixá dos ventos e tempestades, e no Brasil sincretizada como Santa Bárbara. Horas. Qual seria o problema deixar o pobre homem entrar na igreja? Zé ainda nos diz: já não entendo nada. Parece que me viraram pelo avesso e estou vendo as coisas ao contrário do que elas são. O céu no lugar do inferno, o demônio no lugar dos santos, conforme os senhores podem acompanhar na página 81 dos autos. Zé nos trouxe à luz o que é ser humilde e perseverante. É para este homem, ingênuo, incompreendido, que devemos justiça. Nesta noite nos atentaremos somente aos fatos. Fatos estes que podem ser verificados a qualquer momento nos autos dispostos aos senhores. Eu tenho certeza que farão justiça. Obrigada. Passo a palavra agora para a doutora Cibele. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje estou aqui para falar sobre Rosa Maria de Oliveira, de 26 anos, esposa do senhor Zé do Burro. O falecido Zé do Burro deparou-se com pessoas sem escrúpulos na sua frente. Uma delas está logo ali, Rosa. Rosa sempre foi uma mulher ambiciosa.
desde sempre almejou uma boa vida e vislumbrou no casamento com Zé do Burro a chance de se dar bem na vida. Afinal de contas, Zé do Burro era o melhor dos homens da redondeza. Ele tinha um sítio, senhores, que despertou o interesse da moça e motivou o casamento, tal como ela mesma menciona na página 40 dos autos, caso os senhores queiram consultar. Com o passar do tempo, a insatisfação com o casamento aumentou, ainda mais quando percebeu que o marido tinha mais estima pelo burro que por ela. Enfim, Rosa atribui a desgraça de vida que levava no casamento a Zé do Burro, o que fica muito claro nas páginas 22, 26, 96 e 112 dos autos. Agora, mais de sabor ela teve quando ela foi obrigada, ela teve, que acompanhar o marido a pé 7 léguas de distância até chegarem em frente à igreja de Santa Bárbara. Lá ficou evidente seu descontentamento, que fazia questão de não esconder. Na página 23 dos autos, Rosa faz o seguinte questionamento ao marido: você ainda pretende fazer outra promessa depois desta? Já não chega? Aí está uma evidência de que Rosa não iria ficar de braços cruzados. Será que este não foi um aviso que as coisas não teriam o rumo de sempre? Será que Zé do Burro, a partir disso, teria a chance de fazer uma nova promessa? É o que nós questionamos. Devido ao fato de Zé ser um homem religioso, já em promessa anterior, ele havia dividido o sítio com seus empregados, o que causava em Rosa grande preocupação. Pois, como já mencionado aqui, os dois eram casados em regime de comunhão universal de bens. E se as coisas caminhassem nesse ritmo, Rosa só teria o marido e o burro. Assim, viu em Bonitão a possibilidade de auxiliá-la a resolver o problema e assim garantir uma vida boa. Já ao chegar à cidade, Rosa encontra Bonitão, que parece ser o homem ideal para acalmar o calor ardente que, afinal de contas, o marido não saciava há tempos, bem como para suprir as suas expectativas por uma vida de conforto. Rosa não teve o menor constrangimento de se relacionar com Bonitão, mesmo o marido passando por tal situação. O pobre coitado, há tempo, não conseguia entrar na igreja com a sua cruz e, enfim, pagar sua promessa. Enquanto isso, Rosa estava aos encontros com Bonitão. Portanto, senhoras e senhores, este é o caráter da estimada esposa do Zé do Burro, que não hesitou em pensar e agir unicamente para satisfazer os seus interesses e os interesses de Bonitão. Por isso, prestem muita atenção para que vocês não deixem impune essa criminosa que planejou meticulosamente, junto com Bonitão, o assassinato de Zé do Burro. Agradeço pela atenção e agora passo a palavra ao Dr. Luiz. Senhoras, senhores, boa noite. Venho enaltecer algumas observações sobre o perfil psicológico do réu aqui presente, o senhor João César Benito, com base nos autos do processo. Olhem atentamente, por favor, para o senhor João César. Boa aparência, bem vestido, aparentemente bem educado, parecendo ser uma boa pessoa. Mas não se deixe enganar, pois como o próprio ditado popular nos diz, aqui está um lobo em pele de cordeiro. Ex-agente de polícia, afastado pelo pior dos motivos, que seria expulsado. Este se trata de um homem frio, brutal, explorador e aliciador.
Podemos observar em algumas passagens dos autos, página 28 e 29, por favor, onde o réu faz a coleta de dinheiro de uma de suas aliciadas, a senhora Marli, a qual é submetida a trabalho de exploração sexual. Coleta feita de forma agressiva e ameaçadora. Não satisfeito com a quantidade de dinheiro que lhe foi entregue, de forma violenta, ele a segurou pelo braço e meteu a mão em seu decote, tirando o resto do dinheiro que estava escondido. O próprio réu contou que fez uma promessa para Santo Antônio para que o marido viajasse e ele pudesse ficar então com a esposa. Fato ocorrido, ele não pagou a promessa, dizendo que não era para comprometer o santo. Podemos observar então que foi uma promessa um tanto indecente. O réu viu no casal, o senhor José, a senhora Rosa, um homem simples, pacato, religioso, e uma mulher bonita, mas interesseira. Viu então a chance de que, com a saída de cena do seu marido, ele venha ficar com sua esposa e suas posses. Na página 116 dos autos, identificamos o exato momento onde o réu, no fim de uma conversa com seu amigo da polícia, coloca dinheiro sobre a mesa, que nos pode parecer uma forma de suborno, para que a polícia venha prender ou até fazer coisa pior com o senhor José. Em outro momento, o mais importante, na página 129, bem no rodapé da página, os autos, ele diz para a senhora Rosa: daqui a pouco você vai ficar livre desse idiota. Vem pedir atenção nessa frase em especial, pois ele poderia ter dito essa frase de forma diferente. Ele poderia ter dito que ela ficaria por um tempo livre dele, ou de repente vou ficar livre por enquanto, mas não. É claro e evidente que ele ia se livrar para sempre do senhor José. Pelos fatos aqui apresentados, notamos um sério desvio de caráter e que, com perfil criminoso e com o conhecimento da senhora Rosa, planejou e executou o crime de homicídio contra o senhor José Cláudio Zé do Burro. Então eu rogo que sejam aplicadas as regras da justiça e que prevaleça a verdade como veritas. Sem mais considerações, passo a palavra ao próximo colega Milton. Não é sobre minha conta, por isso eu não penso mais sobre isso. Não acredito. Vocês ficam aí comendo mosca. Na minha época, esse cara já estava no Chimimbó. Flamengueira, vocês querem saber mentira, nem ler os jornais? Já, ele é perigoso. Foi com anjo de procissão e tal, mas não é à toa que o padre não deixa ele entrar na igreja. Preste atenção no exato momento que ele coloca o dinheiro sobre a mesa. Se eu fosse vocês, guardaram o curso. Qual é? Vocês não sabem trabalhar. Dá o fato do nome. Agitação social. Viram? Caracterizado. Meritíssimo, caros senhores jurados, colegas de trabalho. Venho aqui hoje, não somente para julgar o caso de José Cláudio. Venho aqui para fazer justiça pelo que nós fazemos. Esses dois foram culpados. Eles mataram o nosso querido José. Pelo quê? Pelo simples fato de uma promessa. Por qual motivo ele teria para fazer isso? Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 5. Claramente eles tiveram a intenção desde o início de matá-los. Assim consta na página 105 dos autos, por favor. O motivo, bem claro.
seria o seguinte: Rosa, pela lei de partilha de bens 11.441, incisos 1, 2, 3 e 5, seria total herdeira de seus bens. Bom, desculpe, senhor, dinheiro fácil caindo no bolso. Quem não ia querer? Mas isso não é certo, é errado. Rosa sabia disso e mesmo assim fez. Mesmo assim tramou com seu amante. E o que mal eles fizeram? Dedicou-lhe a vida aos seus cuidados. Dedicou-lhe tudo que podia. E mesmo assim para ela não era o suficiente. Mesmo insatisfeita com sua relação amorosa, não é motivo. Ela não poderia matá-lo. Não é correto. João, por sua vez, interessado nas terras de José, o qual já fora dito antes, que valia muito, tinha um grande valor monetário. Por favor, jurados, páginas 21, 22 e 23. Certo? Nele, ele conversa com a Rosa. Ele indica as suas intenções. Ele propriamente se acusa. O lucro significativo que João ia receber seria muito alto. Logo depois de mim, irá vir um doutor que vai lhe dizer certinho os valores. Mas que não tem uma simples promessa, como já tinha perguntado anteriormente. Pelo artigo 5º da Constituição Federal, inciso 26, temos o qual nos condiciona uma livre passagem por ambientes públicos. Ou seja, ele não estava errado, estava cumprindo sua promessa. Certo? Claramente esses dois arquitetaram e mataram um homem inocente. Um homem ao qual dedicou a vida por ela. E ele aproveitou os seus interesses para usurpar suas terras. Eu, agora, vos acuso pelo artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 5, por homicídio doloso triplamente qualificado. Passo a palavra à minha próxima doutora. Boa noite a todos, caros jurados. Ante a narrativa exposta, o motivo do crime está claro, tão claro quanto uma teia que foi minuciosamente tecida por ambos, que encontravam-se às escondidas do Sr. Zé do Burro, enquanto ele estava na praça, tentando cumprir sua promessa. Com o único objetivo, senhores, tirar o Sr. Zé do Burro do caminho. Ora, vejam, Rosa, desde o início, deixa claro o real motivo do casamento. Interesse. Interesse nos bens e na vida boa que ele poderia lhe proporcionar, conforme consta na página 40 e 41 dos autos. Por favor, me acompanhe. Bem, ela diz, ele pergunta se ela gostava dele, e ela diz, sim, sabe, na roça, o homem é feio, magro, sujo e mal vestido. Ele até que era um dos melhores, tinha um sítio. E o bonitão fala, e daí? Então Rosa responde, daí eu achei que ele garantiria tudo o que eu queria, da vida, homem e casa. A gente, quando é franga, com licença da palavra, tem merda na cabeça. Porque, claramente, senhores, ela não amava Zé do Burro, ela gostava. Senhor bonitão, ao conhecer o casal na praça, né, na escada, vê um casal simples, humilde e a oportunidade de se dar bem. Como dizem, mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Pois, ao tirar o Sr. Zé do Burro do caminho, ficaria com Rosa, que seria a única herdeira de seus bens, já que eles casaram em união universal de bens, conforme os senhores já viram.
E além de tudo, ele aliciaria, conforme consta nos autos, na página 31, onde ele, por favor, me acompanhe, tem uma conversa com a senhora Marli, que é uma de suas aliciadas, digamos assim. Ele tem duas, é a Marli e a Matilde. Ela ganhou um dinheiro trabalhando à noite, e aí ele foi e pegou todo o dinheiro dela. E ela disse que não teria como pagar o quarto, mas a gente tem uma cena que mostra bem certinho isso. Eu vou pedir pro Lucas passar pra gente. Por favor. Conversar com vocês em casa. Não vamos conversar em casa, quero resolver aqui. Mano, chega. Você é estúpido. Passe pra cá o dinheiro. Só deu isso? Só? Você viu que o castelo estava vazio? Aquele galego que estava dando isso para você? Ele ficou a noite inteira me mangando e nada. Você sabe? Sua vaca. Bonitão. Esse é o dinheiro para mim pagar meu aluguel. Aluguel? Eu pedi todo o dinheiro, eu não gosto de ser tapeado. Mas o que eu lhe dou já não basta? Não, você anda fazendo muito pouco. Eu estou pensando nisso. Matilde está fazendo melhor. Tenho lhe dado tudo que você pede. Se for preciso, eu te dou mais ainda. Não pense que é por medo que você me deixe pela Matilde. É que eu gosto de ver você bem vestido, com as roupas que eu te dou, com os sapatos que eu compro para você, e com a carteira recheada de dinheiro que eu consegui para você. Talvez da próxima vez não esconda o dinheiro no negócio. O que mais? Vai embora. Vai embora. Eu preciso trabalhar. Mas você não vai comigo? Não, eu preciso trabalhar. Viram, senhores? Fica claro que elas o sustentam. Ele não trabalha. E a Rosa seria mais uma dessas mulheres. Até mesmo o tumulto na praça foi todo planejado, para que parecesse um acontecimento natural. Mas não se enganem, eles planejaram tudo durante esses encontros que eles mantinham. Cabe aos senhores analisar as provas que já vieram e que ainda virão, refletir e julgar o caso com justiça. Passo a palavra agora ao meu colega Dr. Vale. Porque eu tenho certeza que a defesa vai tentar confundi-los. Vou falar para vocês, porque o padre, ele tinha intenção, uma verdadeira intenção do padre com relação a toda essa história. Através dos relatos, podemos ver que o padre era uma pessoa muito religiosa, é óbvio, né? Mas também muito zeloso com a igreja, vendo toda aquela situação. De uma forma ele tentou ajudar Zé do Burro. Mas Zé do Burro não conhecia as regras da igreja. Ele tinha uma fé, a fé dele também era grande, assim como a cruz que ele estava carregando. Mas pouco ele sabia sobre as regras da igreja, sobre as liturgias, né, que o padre conhecia. Então o padre, analisando tudo isso, de uma certa forma ele tentou ajudar Zé do Burro. Porque Zé do Burro veio com uma ideia diferente da vida dele. Pois Zé do Burro tinha feito, né, ele fez uma promessa. Só que ele fez uma promessa no terreiro de Candomblé. E na visão do padre, isso era contrário àquilo que ele acreditava em relação à igreja. Então, o padre não deixou que ele entrasse na igreja. E foi ali então que se iniciou uma pequena confusão, devido à postura do padre. Pois Zé do Burro fez essa promessa. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que qualquer intenção de acusar o padre de ser culpado será um desespero da defesa, porque eles vão tentar confundir vocês. Então eu declaro que o padre não teve culpa nenhuma nisso,
que ele é inocente. Obrigado. Mas por que não, repórter? Repórter não teria nenhum interesse em tirar a vida do Sr. José Cláudio de Oliveira e não ganharia nada com isso. Conforme os autos, podemos ver que repórter propôs tornar Sr. José Cláudio de Oliveira representante do povo, que seu jornal o promoveria e o tornaria, assim, herói da nação. Repórter tinha nobres intenções com a vítima, pois foi ao encontro do padre para tentar interceder a seu favor. Não obtendo sucesso, o incentivou a continuar ali e a lutar pela sua causa que se julgava nobre e pelos seus ideais, tomando assim partido pela causa da vítima. Nos autos podemos analisar também que o repórter fez o possível para a permanência da vítima até segunda-feira. Repórter ofereceu-lhe uma tenda, um colchão, uma mesinha, um rádio, pois era o mínimo que ele poderia assim o ajudar perante sua causa. O mesmo acreditava que se a vítima esperasse até segunda-feira, seu jornal poderia mostrar assim à sociedade a sua história e também a injustiça que o padre estava cometendo, não o deixando adentrar à igreja. Repórter tinha esperança que o mesmo voltasse atrás da sua decisão e o deixasse assim a vítima cumprir com a sua promessa. Desde que presenciou o fato. Dona Secreta era uma policial da cidade, destemida, honesta, honrada, amava o que fazia. Secreta conhecia muito bem o réu. Cidade pequena, todo mundo se conhece, e não só por isso, trabalhou com ele por algum tempo. No dia dos fatos, Secreta estava lá no bar, como de costume, jogando conversa fora. Foi quando o bonitão entra e fala logo sobre o tumulto que está ocorrendo lá na frente da igreja. Não é sobre minha volta, por isso eu nem penso mais sobre isso. Não acredito. Vocês ficam comendo mosca. Na minha época, esse cara já estava no Chimindó. Nome dele, vocês querem saber de quem lê os jornais? Já, ele é perigoso. Vai para hoje de procissão e tal, mas não é à toa que o padre não deixa ele entrar na igreja. Se eu fosse vocês, guardava ele por um dia. Qual é? Vocês não sabem trabalhar. Dá um par no homem. Agitação social. Como os senhores puderam ver, né? Pois bem, não sou a mãe de Iná, mas posso adivinhar a resposta. Nem motivo, é lógico, pois não fez isto. No dia do ocorrido, possivelmente foi um pouco autoritário, agindo com vigor, como está descrito no alto da página 166. Para finalizar, o delegado está anos luz de ser o mandante desse terrível assassinato. Não podemos deixar mais esses casos impunes. O nosso valor da nossa cidade está se perdendo. Filhos de empresário que atropela e mata é absorvido. Professores policiais que recusam a oprimir professores são exonerados. Mas certamente que nesta noite os senhores irão fazer a mudança, ocupando esses dois monstros. Passa a palavra agora para o doutor Herbert. Senhores e senhoras do júri, eu sei que os senhores ainda não ouviram a defesa. Mas com tudo que meus colegas já falaram aqui, vocês realmente acreditam que esses dois não foram mandantes do crime contra o senhor Zé do Burro? A defesa tentará concê-los com uma história que parecerá mais uma novela do que um crime cruel e brutal. Crime este, sendo contra uma pobre pessoa, que era ingênua, amigável e religiosa, que queria cumprir apenas sua promessa. Promessa essa que não foi cumprida, pois teve em seu caminho Bonitão e Rosa. Mas Bonitão, quem é Bonitão? Esse policial, como consta nos autos, ele foi expulso do quadro da polícia do estado do Paraná. A defesa tentará alegar que ele não teria motivos para ser o mandante do crime contra o senhor Zé do Burro, mas ele tinha sim,
pois ficou sabendo através de Rosa que o senhor Zé do Burro era possuidor de muitas terras e era um dos homens mais influentes de Rio Branco, e por isso ficou interessado nessas terras. Outro motivo seria que Bonitão é aliciador de mulheres e viu em Rosa a chance de fazê-la trabalhar para ele e assim conseguir as terras juntamente. E Rosa, quem seria ela? Não se deixa se enganar por essa aparência de mulher da roça, pois ela nunca amou o senhor Zé do Burro. Casou-se com ele por apenas interesse em suas terras e em seu dinheiro. Mas por que Rosa mandaria matar o seu marido? Não seria só pela insatisfação sexual que ela tinha com ele, mas também porque os dois eram casados com comunhão universal de bens, ou seja, se ele morresse, ela ficaria com tudo para ela. Ficaria com tudo para ela. Rosa, no primeiro dia que conheceu o Bonitão, já foi para a cama com ele, sem ao menos conhecê-lo, sem saber quem ele é. Faço uma pergunta: que tipo de mulher? Deixo para vocês imaginarem que tipo de pessoa faz isso. Bonitão e Rosa começaram a articular o plano, então, que levaria o senhor Zé do Burro à morte. Como Bonitão, sendo ex-policial, já sabia como fazer, já tinha em mente tudo planejado e sabia quem mandar fazer o serviço. Por fim, digo, hoje vocês têm a chance de culpar essas duas, não sei nem se posso chamar de pessoas, mas eu vou chamar assim para ter respeito. Botar elas na cadeia por um crime cruel e brutal, enquanto uma pessoa que, repito, queria apenas cumprir uma promessa. Passo a palavra para minha colega, a doutora Priscila. Doutora, 5 minutos para as alegações finais. Boa noite, caros jurados, excelentíssima juíza, caros colegas de direito. Hoje, venho mostrar o real motivo do crime. Como consta nos autos do processo, peço que os senhores acompanhem comigo, temos a certidão, a escritura de terras, que consta que Zé do Burro era possuidor de terras avaliada no valor de R$1.400.000, referente a 60 hectares na cidade de Rio Branco, na qual possuiu com o suor do seu trabalho. Por um motivo torpe e mesquinho, Rosa, sua mulher, uma mulher inescrupulosa, adúltera, interesseira, juntamente com seu amante, Bonitão, um homem sem caráter, ganancioso, cruel, formaram uma parceria sórdida, senhores. Uma dupla perfeita, cuja real intenção era matar Zé do Burro para se apoderar de suas terras. Articularam esse crime minuciosamente para que pudesse tirar proveito. De acordo com o consta nos autos também, Rosa e Zé do Burro foi casado com comunhão universal de bens, na qual, se Zé do Burro morresse, quem seria a principal beneficiada? Rosa. Não tinham filhos. Como Rosa não amava Bonitão, como ficou claro nos autos, foi convencida, pois com o Zé morto eles tinham mais a ganhar do que perder. Veja, senhores, o interesse é muito bem claro, tirar proveito da situação. Zé era um homem de caráter íntegro, bom, conforme também consta nos autos, temos a escritura de doação de terras. Doou suas terras, metade do seu patrimônio, referente a 30 hectares, no valor de R$300.000, para uma instituição que tinha preço em Rio Branco, mas ainda possuía metade do seu patrimônio, no valor de R$700.000, na qual assassinos armaram um conluio, premeditaram sua morte de forma cruel e fria. Também trouxe um caso semelhante ao caso Susana Richthofen, um caso famoso, onde Susana planejou a morte de seus pais, juntamente com seu atual namorado Daniel e seu cunhado Christian. Nesse júri, houve a justiça. O júri foi unânime, condenou os três. E é isso que queremos essa noite, justiça, que eles sejam condenados. Caros jurados, diante desses documentos que eu apresentei aos senhores, ficou muito bem claro a intenção desses assassinos. Cabe aos senhores fazer a justiça essa noite. Apenas isso que queremos, justiça. Chega de impunidade. Isso só vai acontecer após a condenação desses assassinos.
Sem mais considerações, passo a palavra para o meu colega Dr. Cássio. Sentença. Gostaria de chamar a atenção dos senhores jurados que estamos tratando de um crime contra a vida. Crime este que foi premeditado por esses dois réus. Réus que aparentam ser pessoas normais. Mas não se deixem enganar pela aparência, senhores. Pois mentores como eles tem de monte na nossa cidade. Que se aproveitam de pessoas de boa índole. Pessoas que não têm maldade. Pessoas que acreditam no próximo. E como andam à caça desse modelo de cidadão para tirar algum proveito, alguma vantagem. Estamos hoje aqui presentes para fazer justiça. E tendo em vista todos os pontos apresentados pelos meus colegas, não deixa dúvida nenhuma sobre o perfil dos réus. Bonitão, um aliciador de mulheres, com toda a sua experiência de vida, como foi apontado aqui, viu em Rosa mais uma mercadoria para o seu negócio. Depois de se aproximar e saber um pouco mais da história dos dois, viu em Rosa a sorte grande. Pois Zé do Burro era um homem de bem, que garanto aqui que não tinha intenção nenhuma de fazer mal algum. Senhores jurados, a defesa tentará inocentá-los, aonde não vão mostrar aos senhores os principais interesses que eles tinham em mente. Interesses esses que eram se apossar das terras que Zé possuía. O que eu peço é justiça, pois creio eu que os senhores não deixaram suas casas hoje, seus afazeres, para simplesmente deixar impune a morte desse homem. Peço que quando forem escolher o caminho desses réus, quero que se lembrem do compromisso feito com a acusação e com a defesa, de que é analisar os fatos de acordo com os ditames da justiça, de acordo com as suas consciências. Analisar como os ditames da justiça é analisar aquilo que foi dito aqui para vocês e o que foi apresentado como provas, e analisar com os seus conhecimentos, que é onde os senhores tenham certeza de estar fazendo justiça. Os senhores não deixem impune um crime planejado pelos réus, pois se forem inocentados da morte de Zé, os senhores estarão se igualando a eles, que traíram a confiança do mesmo, tentando se aproveitar da bondade que existe. Vossa Excelência terá 46 minutos para apresentar suas explanações, mesmo tempo utilizado pela promotoria. Boa noite, Excelentíssima. Boa noite a todos os colegas aqui presentes. Não estou aqui para jogar culpa em ninguém, mas sim para contar a verdadeira história que aconteceu. Zé do Burro foi vítima da própria obstinação e do imponderável que a situação levou à morte sendo um infortúnio. Podemos ver a intolerância da igreja, os tabus e os dogmas que foram impostos para Zé do Burro, fechando a porta da igreja para que ele não pudesse cumprir a sua promessa. Podemos ver também que Zé do Burro teve que lidar com a incompreensão da mídia sensacionalista que corrompeu os fatos, pois o seu burro havia sido curado. Zé e Rosa eram pessoas simples, da roça, do campo. Eles eram lavradores, não latifundiários. Zé dividiu suas terras com os lavradores, mesmo sabendo que ele dividiu seus bens, como a acusação disse. Rosa, ela sabia que ele já não tinha mais essas terras. E mesmo assim, ela acompanhou Zé do Burro na sua peregrinação para cumprir a sua promessa. Além disso, ela sabia também que ela dividia a atenção com o animal, o seu burro, e mesmo assim ela se fazia companheira do Zé do Burro. Rosa caminhou 7 léguas de madrugada, no meio da poeira, faminta, encheu seus pés de bolha e mesmo assim ela estava ali, presente e prestativa. Que mulher faria o que Rosa fez, sabendo que o marido dividiu seus bens, dava mais atenção para o animal? Eu, vocês, quem aqui faria? Passaria por essa prova de resistência física,
Sim, é uma prova de amor, mesmo sabendo que ele não tinha mais seus bens. Ela estava ali, presente com ele. Quando chegaram na igreja, ela resolveu descansar nas escadarias. Foi quando eles conheceram o senhor bonitão, ao qual se prontificou a ajudá-los, estendeu a mão e ofereceu pouso para ambos no hotel ali na região, preservando assim a integridade da sociedade. Zé se enfureceu e foi autuado pela polícia. Recusando-se a ir detido, tentou desesperadamente entrar na igreja com a cruz para cumprir a sua promessa, ao que é assassinado. Rosa e os capoeiristas possam ver como funciona a sociedade. Agora eu passo a palavra para a doutora Maiara. Vossa Excelência, Senhor Rosa Maria de Oliveira, é uma bela mulher vinda do interior. Criada de maneira simples, ela tem traços um tanto indelicados. Rosa sempre levou uma vida modesta ao lado de Zé do Burro, que tinha apenas um sítio que seria o suficiente para manter a vida dos dois. O José... Ele estava vindo com a esposa Marli e deparou com Rosa na escadaria com Zé do Burro. Ele estava cansado, vindo de 7 léguas ali, cerca de 7 quilômetros. Meu cliente viu Zé do Burro com as costas todas machucadas, sangrando naquela cruz pesada, e se compadeceu e ofereceu um hotel naquela cidade. Ofereceu o hotel, ele se compadeceu com amor, com carinho daqueles dois. Mas a intolerância de Zé do Burro, por causa daquela promessa, a sua bendita promessa, não quis ir para o hotel e deixou a Rosa ir. Falou: Rosa, você pode ir para o hotel com ele. Ele foi, deixou a Rosa no hotel e voltou, meu cliente, ele tinha faro de polícia, ele já tinha ocorrido, aconteceu, o pior já aconteceu, tinha acontecido. Ninguém sabe quem matou o Zé do Burro, se foi os policiais, se foi o delegado, mas eu quero provas aqui, queremos provas. Não está nada decidido ainda. Passo a palavra para minha companheira ali. Boa noite, excelentíssima juíza, senhores jurados, promotores e todos aqui presentes. Certamente, meus caros, aqueles que tentam acusar estas pessoas, Rosa e Bonitão, querem que vocês vejam a situação pela emoção. Vou falar... Eles não vão praticar a justiça. Promotores, estamos julgando 2 pessoas de ser os mandantes de um crime. Porém, devo lembrá-los que para condenarmos devemos ter a convicção que realmente eles são culpados. Afinal, apesar de tudo, é uma mulher frágil e forte ao mesmo tempo, que só encontra essa força ao lado de Bonitão, que é visto por ela como um homem, mas também como um suposto filho. Pode vos parecer estranho à primeira vista, mas muitas mulheres tratam seus maridos como supostos filhos, assim como Marli tratava Bonitão. E Marli deixa muito bem... Já vimos muitas alegações aqui dos nobres promotores e mesmo dos nossos advogados, mas é importante frisar que o crime que nós estamos tratando aqui é um crime de homicídio. As vítimas, os réus, são acusados de terem assassinado, de serem mandantes no assassinato da vítima. A promotoria tenta criar um cenário criminoso que, na verdade, nós só conseguimos extrair ilações, suposições. Responder a pergunta que o nosso querido advogado deixou em alto, quem seria beneficiada pela morte de Zé do Burro? Seria Rosa, sua esposa, que o traiu com o Bonitão e depois planejou sua morte. Senhores têm dúvidas? Eu não tenho nenhuma. Ele aliciava mulheres e queria o dinheiro dela para se manter. Respondi sua pergunta, senhor. Outra, a
A defesa está confundida, porque um fala que era 2 quilômetros, outros falam que era 200 quilômetros, que o Zé andou para pagar a promessa. Está nos papéis aí, senhores, no livro, nos autos, não lembro a página, que fala, não fala quantos quilômetros eles andaram. Uma falou que era por intervenção divina, e Ansan desceu do céu e resolveu matar Zé do Burro. Ele fez a promessa a ela e a Santa Bárbara. E parabéns pelas belas palavras da defesa, transformou os dois em um mocinho da história, casal BBB do momento. Só que o senhor não se esqueça que eles não são os mocinhos, eles são os culpados dessa história. Preste bem atenção. Se resta alguma dúvida aos senhores, peço que os senhores prestem atenção nos meus próximos colegas para que não deixe nenhuma dúvida aos senhores, para os senhores condenarem eles. Se os senhores deixarem esses dois meliantes, esses dois manipuladores, assassinos impunes, os senhores estarão sendo como eles. Sabemos que o fardo sobre os senhores é pesado, é grande, pois os senhores estarão decidindo sobre a vida de dois assassinos culpados, mas sim de uma sociedade. Por completo, tirando-os da rua, os senhores estarão os livrando a si mesmo e aos outros. Passo a palavra à minha colega Eliane. Boa noite. Assim como foi dito pela minha colega, esta senhora aqui sentada com essa cara de uma moça simples, juntamente com o seu amante, arquitetaram a morte do senhor José, por interesse em suas propriedades. Como já vimos e estamos vendo, ela estava cansada da vida que levava com o esposo. Queria mesmo se divertir, ter uma vida diferente da que levava com o José, porque ela era infeliz. Mas ela viu em João o interesse, e assim os dois poderiam... Olha, senhores, para que estamos aqui essa noite, senão para fazermos justiça? Estes dois são a prova de que a violência é algo real na nossa sociedade. É algo tão real que vemos eles aqui agora. Olha, senhores, como diria Hannah Arendt, estamos caminhando para a banalização do mal, onde a vida do pobre homem José Cláudio foi ceifada. Freud disse certa vez que a violência... Como a defesa pediu provas, agora eu vou apresentar as provas aos senhores. Como consta na página 96 dos autos, Bonitão arquitetou inescrupulosamente a morte da vítima Zé do Burro. Lá, na página 96, ele diz a secreta, em voz baixa e disfarçadamente: você veio depressa. E na página 104, ele diz a sua cúmplice, Rosa: logo, logo você vai se ver livre desse idiota. Essa parte, os senhores advogados da defesa não mostraram, né? A excelentíssima juíza de direito, Terezinha, presidência desse tribunal, os meus cumprimentos aos colegas promotores, aos senhores advogados de defesa e aos cidadãos de elevado caráter e discernimento de confiança. Todos sabemos que a vítima, o saudoso senhor José Cláudio de Oliveira, era um homem honesto, um homem de Boa noite a caráter. todos. Saúdo cordialmente todos presentes aqui. Eu quero me dirigir ao júri aqui presente para explicar de forma cabal que os réus aqui presentes articularam-se contra a morte do Zé do Burro. E quero mais, eu quero aplaudir o pessoal da defesa, porque eles primeiro mostraram Rosa uma boa moça, ilibada, 8 anos casado com Zé do Burro. E depois, nas palavras da defensoria, alegou que no máximo poderiam ser condenada por adultério. Pergunto aos senhores, ela é uma boa moça? No máximo por adultério? Qual é a mulher que se deita com um homem na primeira noite de ter conhecido?
é brincadeira. Eu não vou pedir para passar o vídeo novamente do meu amigo bonitão ali, né? Porque os senhores já viram bastante. Mas eu quero ver um vídeo do momento em que os dois estavam no motel e entrando no motel. Por favor. Só que uma ele carrega nas costas e a outra, se quiser que vai atrás dele. Você não é a mulher que está correndo atrás de nós? Você merece tudo. Bora me desce. Estou falando, nada mal, você não é uma mulher que merece tudo. Excelentíssima juíza, jurados, meus companheiros da promotoria, boa noite. Mas uma boa noite muito especial para a defesa. Olha, a defesa, ela foi digna de Aguinaldo Silva ou Glória Pérez. Um enredo que eles contaram aqui, a voz, foi incrível. Uma linda história de amor, como vemos nas novelas hoje em dia. Vemos hoje em dia onde a traição, onde os valores morais, eles são errados. Onde o mocinho é aquele que trai, é aquele que trama, é aquele que conspira. E foi dessa forma que eles transformaram os réus que aqui estavam em mocinhos. Perdidamente eles tentaram confundir, obter mais lucro, para que pudessem andar garboso, bonito. Não havia nenhum interesse nele no trabalho. E vemos que eles afligia, pois ele não deixava o mínimo que fosse para o sustento delas. Vemos ali que Marli separou um pouco do dinheiro para pagar seu quarto. E ele foi lá prontamente e tirou o dinheiro da mão. Que bom moço! Parabéns, defesa, esse é o bom moço que vocês estão defendendo. Rosa, sim, na bela falácia, no belo enredo da defesa, uma boa moça, que nós vimos no vídeo, confessou que casou com ele porque ele era o mais ajeitado e porque ele tinha um sítio, porque ele tinha terras. Nossa, como era uma boa moça e tinha boa intenção, e nós vimos isso que desde antes, pois ela ficara casada com ele 8 anos. Então de boa moça não tem nada, como foi mencionado pelo meu colega Maurício. Vemos que ela estava extremamente chateada com a dilapidação do patrimônio. Ela tinha medo de perder a metade da metade em caso de divórcio e separação. Tendo como base apenas provas circunstanciais, de modo a gravar algum tipo de crítica sobre o direito de jogos. A todos, boa noite, senhor jurado. Bom, primeiramente eu queria só agradecer aos meus amigos da promotoria, me diverti bastante, tá? Senhores jurados, eu chamo a atenção dos senhores por um fato que consta nos autos, que eu vou mostrar para os senhores que os réus, eles não são culpados. Eu peço que os senhores olhem na página 167 dos autos. Entra em cena o indivíduo delegado. O delegado, ele é a autoridade policial, né, onde ocorreu todo o fato, ali na praça. Instantes antes do Zé do Burro ser morto, dele ser morto pelo tiro, que a gente até agora não foi provado de onde veio esse tiro, o delegado, ele entra em cena, sua autoridade que ele tem, porém ele é muito irredutível. Zé do Burro tenta explicar para ele que estava lá para cumprir uma promessa. Ele estava tentando cumprir a promessa que ele fez, porém o delegado não deixa. O delegado, o que ele quer? Levar imediatamente Zé do Burro para a prisão, sem que ele possa se explicar. O que é uma ameaça com uma faca de cortar fumo? Essa era a ideia que o delegado tinha de ameaça do Zé do Burro. Porém, vejam só, o delegado, ele, além dele agir de forma incisiva, irredutível com o Zé do Burro, que possuía uma faquinha na mão, o delegado ameaçou o Zé do Burro. Leiam na página 167, está claríssimo, onde ele diz: se ele reagir, será pior para ele. Não estou disposto a perder tempo e conheço de sobra esses tipos. Só se entregam mesmo é a bala.
teria para dizer isso, o delegado que tem que cumprir a lei, só se entregam mesmo é a bala. Foi o que o delegado disse, mencionando, referindo-se a Zé do Burro. Na sequência, Zé do Burro ergue a faquinha dele, faquinha de fumo, para tentar entrar na igreja. O padre bate no braço dele, cai a faca no chão, Zé do Burro vai para pegar a faca. Nesse instante, os policiais partem para cima dele, para contê-lo. No instante seguinte, os capoeiristas partem para cima dos policiais. Nisso, houve-se o tiro e Zé do Burro cai morto. É coincidência ou não? Alguns minutos atrás, o delegado havia dito, só se entregam mesmo é a bala, referindo-se ao Zé do Burro. E, logo em seguida, houve-se o tiro e ele cai morto. Agora eu vos pergunto, quem é o mandante desse crime? A nossa querida promotoria mencionou que o bonitão tinha relações com a polícia, porém, qual relação maior que o delegado? Então o bonitão mandava no delegado? Ele era o que? O corregedor? Alguma coisa do gênero? Não sei. Senhores, há muitas dúvidas de quem foi o mandante desse crime. Eu quero dar um exemplo para os senhores, até que aconteceu aqui em Curitiba, com os policiais, né? Todo mundo está sabendo já que os policiais agrediram os professores, atiraram os professores com balas de borracha, porém aqui foi uma bala de verdade, né? Que chegou a óbito, o Zé do Burro. Os policiais fizeram aquilo porque estavam sendo mandados por uma autoridade superior a eles. Todo mundo sabe disso, que os policiais não saem atirando à torta e à direita com manifestações. Com certeza, essa atitude teve um mandado maior, alguém superior na polícia que fez com que esse tiro partisse dali. O delegado não é o superior da polícia ali? Pensem, senhores jurados. Nós não podemos condenar indevidamente duas pessoas por mandarem matar outra pessoa sem termos provas e apenas por indícios. Não tem muito cabimento isso. Então, só para finalizar, eu peço aos senhores jurados que pensem bem e pense bem nas suas decisões, porque será a decisão final. Vocês vão condenar ou vão retirar eles da prisão. Na dúvida, como diz a lei, o réu é inocente. Agora eu faço a pergunta: quem foi o mandante do crime? Não foram os réus. Obrigado, passo a palavra para meu colega Luiz. Doutor, quero apenas ressaltar que você tem 14 minutos para as alegações. Repito em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e com os ditames da justiça. Se vocês acreditarem que João da Silva é inocente, escolham a cédula inocente. E se vocês acreditarem que João da Silva é culpado, escolham a cédula culpado. Vale também para a régia, senhora Rosa Maria de Oliveira. Sintam-se à vontade para escolher a cédula. Marmelada por essa Primeiro voto, culpado. Culpado. Inocente. 2-1. Culpado. 3-1. Culpado. No cumprimento da lei e por decisão do Conselho de Sentença, que considerou o réu culpado, determino a prisão imediata de ambos os réus e devido ao cumprimento de pena de 20 anos em regime fechado. Agradeço aos senhores jurados pelo cumprimento de sentença
E a todos os presentes uma boa noite. E dale! Esse é.